Olá, aqui é Vitor Pio novamente para a segunda parte da nossa apresentação. Na primeira parte, vimos sobre a credibilidade da empresa, sobre a situação muito positiva do mercado, sobre as vantagens dos consórcios, sobre o diferencial da Innovation e sobre as vantagens do sistema de trabalho, que é baseado em micro-franquias. Agora, mostrarei como começar e explicarei as várias formas de ganhos. Para começar o seu negócio Innovation agora mesmo, você só precisa adquirir a sua micro-franquia por apenas R$100 e uma pequena mensalidade de R$50, que representam uma das menores taxas do mercado e que já te darão direito ao seu e-commerce pessoal, ao seu escritório online e ao seu acesso ao Instituto Innovation, onde você terá todo o treinamento necessário. E para poder acelerar suas vendas e alavancar os seus ganhos, você deverá adquirir, a qualquer momento, reservas de cota de consórcio, o que pode ser visto como estoque. Adquirindo a reserva de cota pessoal, por exemplo, que custa R$300, você terá uma carta de crédito de R$12.500 em seu estoque, pois R$300 é exatamente o valor da primeira parcela dessa carta de crédito. E ao adquirir a reserva de cota profissional, que custa R$3.000, você terá 10 cartas de crédito de R$12.500 em seu estoque, ou uma carta de crédito de R$25.000, onde a primeira parcela é de R$600, mais uma carta de crédito de R$300.000, onde a primeira parcela é de R$2.400, pois somando R$2.400 com R$600, você tem os R$3.000 que você investiu. Ou seja, se você pretende vender cartas de crédito maiores, deverá consequentemente fazer reservas de cotas maiores, onde os ganhos também serão maiores. Assim como todos os investimentos em estoque, os investimentos em reservas de cota serão 100% recuperados na medida que essas cotas forem vendidas, além de gerarem também ganhos adicionais, ou seja, lucros. A primeira forma de ganho que a Innovation oferece, chamada de remuneração global, é calculada exatamente sobre seus investimentos na aquisição das reservas de cota de consórcio, quando você ganha participações sobre os lucros gerais da Innovation. Por isso, essa remuneração também é conhecida como divisão de lucros. Essa outra tabela mostra que ao adquirir um pacote de reserva de cota pessoal, que custa R$300, você ganha 10 participações e pode receber até R$900 de ganhos, e ao adquirir um pacote de reserva de cota profissional, que custa R$3.000, você ganha 100 participações e pode receber até R$9.000 em ganhos. Ou seja, a remuneração global sempre terá um teto de até 3 vezes o valor investido em reservas de cota. E você sempre receberá 10 participações sobre o lucro da Innovation para cada R$300 investidos. Importante: na hora da venda, o cliente deverá pagar a primeira parcela para você, para que você, através do seu escritório virtual, use a sua reserva de cota para pagar a primeira parcela dele. Assim, o sistema emitirá de imediato o recibo do seu cliente e você terá recuperado o seu investimento na reserva de cota, pois estará com o dinheiro do cliente em mãos. Mas se você for inteligente, usará esse dinheiro para reservar mais cotas e poder ficar repetindo o processo, e ainda adquirir cada vez mais participações sobre o lucro da Innovation, pelo menos até atingir o limite máximo do investimento em reserva de cotas, que é de R$15.000 por CPF ou CNPJ, onde o teto da remuneração global será de R$45.000. Para ter sustentabilidade, a Innovation só continuará te pagando essa remuneração se você mantiver pelo menos 2 clientes pagando seus consórcios em dia. Somente caso você tenha investido mais de R$3.000 em reservas de cota é que você precisará ter mais 2 clientes ativos para cada bloco de R$3.000 investido. Cumprindo essas exigências, você sempre conseguirá alcançar o teto de ganhos da remuneração global. Veja agora 2 exemplos de cálculos relativos a ganhos com remuneração global. Uma informação necessária para o cálculo é que cada participação sobre o lucro da Innovation tem gerado ganhos em torno de 20 centavos por dia nos últimos 6 meses. Nesse primeiro exemplo, apenas R$300 foram investidos em reservas de cotas, o que é um investimento mínimo, valor que pode ser usado para pagar a primeira parcela de uma carta de crédito de R$12.500, onde o lucro total da administradora será de R$3.625, relativo aos 29% da taxa de administração, que não é alta se nós levarmos em consideração os longos prazos de pagamento e a grande vantagem das parcelas reduzidas até a contemplação. Para calcular o teto, como vimos, basta multiplicar 300 por 3 e teremos o teto de R$900, ou seja, a Innovation oferece em média 25% do lucro que será gerado para ela somente nessa forma de ganho. E para calcular o prazo de chegada ao teto, o que ainda não vimos, basta multiplicar o número de participações adquiridas, que nesse exemplo são 10,
pelo valor médio de 20 centavos ao dia e pela quantidade de dias do mês, em média 30 dias, para saber quanto, em média, será recebido de remuneração global por mês. Nesse exemplo, R$ 60. Em seguida, basta dividir os R$ 900 do teto pelos R$ 60 mensais e obteremos o prazo médio de 15 meses para se atingir o teto, o que irá variar se o valor da participação variar. Estamos falando aqui de um retorno de 20% ao mês sobre o capital investido na aquisição de reserva de cota, que só é possível porque será gerado um lucro 4 vezes maior para a empresa. Nesse segundo exemplo, R$ 15 mil foram investidos em reservas de cota, o que é o investimento máximo, valor que pode ser usado para pagar a primeira parcela de 50 cartas de crédito de R$ 12.500, onde o lucro total da administradora será de R$ 181.250, relativos aos 29% da taxa de administração. Para calcular o teto, basta multiplicar R$ 15 mil por 3, que é igual a 45 mil. Igualmente, uma média de 25% do lucro será gerado para a empresa. E para calcular o prazo de chegada ao teto, vamos novamente multiplicar o número de participações adquiridas, que nesse exemplo são 500, pelo valor médio de 20 centavos ao dia e pela quantidade de dias do mês, em média 30 dias, para saber quanto, em média, será recebido de remuneração global por mês. Nesse exemplo, R$ 3 mil. Em seguida, dividimos os R$ 45 mil do teto pelos R$ 3 mil mensais e obteremos novamente o prazo médio de 15 meses para se atingir o teto, ou seja, o prazo médio sempre será o mesmo desde que o valor da participação se mantenha na mesma média de 20 centavos. Novamente, estamos falando de um retorno de 20% ao mês sobre o capital investido na reserva de cotas, taxa que será mantida se o valor da participação se mantiver. A próxima forma de ganho são as comissões de acordo com a carta de crédito que você vender, que serão pagas conforme essa tabela de comissões. As comissões imediatas só serão pagas caso você não venda uma carta vinculada à sua reserva de cotas, uma vez que você já estará recebendo a remuneração global por isso. O que só é inteligente fazer se você não tiver condições de adquirir a reserva de cota ou se você já tiver investido o limite máximo de R$ 15 mil em reservas de cotas, pois os valores pagos pela remuneração global são muito mais interessantes. Já as comissões residuais, essas poderão ser recebidas juntamente com a remuneração global, mas isso só ocorrerá se o cliente continuar pagando as mensalidades do consórcio que ele contratou através de você. Ao vender cartas de crédito, você também receberá pontos que servirão na remuneração do time de expansão, RTE, e para sua qualificação, o que veremos mais à frente. Para você entender melhor as comissões residuais, vou apresentar alguns exemplos de ganhos com essa forma de remuneração, que equivale a mais ou menos 2% do valor da carta de crédito vendida. Como pode ser visto na tabela do slide anterior, ao vender uma carta de crédito de R$ 12.500, você receberá 36 parcelas de R$ 7, o que totalizará R$ 252 ao final desse prazo. Algo que pode não ser nada interessante se você olhar pela ótica de uma única venda. A não ser que essa venda seja de uma carta de R$ 300 mil, onde você receberá 36 parcelas de R$ 150, o que totalizará R$ 5.400 no final desse prazo. Mas ao fazer 50 vendas, o que não é difícil nem demorado se você tiver dedicação no uso das estratégias certas, você continuará recebendo algo entre R$ 350 e R$ 7.500 por mês só pelas vendas já feitas até atingir algo entre R$ 12.600 e R$ 270 mil ao final dos 36 meses. E se você for um excelente vendedor e conseguir fazer 100 vendas, mesmo que demore um ano, ou seja, menos de 10 vendas por mês, você já continuará recebendo algo entre 700 a 15 mil por mês só pelas vendas já feitas até atingir algo entre 25.200 e 540 mil ao final dos 36 meses. É isso mesmo, 540 mil. Agora, se você não se considera um bom vendedor, mas tem habilidade para trabalhar formando equipes de venda, ou acredita que é capaz de ganhar dinheiro dos dois lados, as próximas formas de ganho são para você. Mas para recebê-las é necessário que você dê os exemplos mínimos, investindo pelo menos R$ 300 na aquisição das reservas de cotas e vendendo pelo menos 2 cartas de crédito. Porém, quanto mais exemplos você der, mais forte tenderá a ser o seu time de vendedores. Então aconselho que você invista o máximo possível em reservas de cotas, pois além de dar os melhores exemplos, irá obter ganhos melhores na remuneração global. A primeira forma de ganho que você receberá caso trabalhe na formação de equipes de vendas é a remuneração de expansão, RE, onde você ganhará 10% sobre as reservas de cotas adquiridas por aqueles que você indicar diretamente para suas equipes,
e que também deverão se franquear para poder receber as ferramentas de trabalho, bem como autorização para representar a Innovation em todo o território brasileiro. No exemplo ao lado, você ganhou R$ 600 pela indicação de 2 pessoas que adquiriram a reserva de cota profissional e ganhará novamente quando elas adquirirem mais reservas. Outra forma de ganho pela formação de equipes é a remuneração do time de expansão, RTE, também chamada de binário, e foi criada na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, para aprimorar os ganhos com indicações. Por isso, acabou se tornando a melhor forma de ganho por possibilitar renda residual e alavancada, capaz de durar muitos anos, inclusive após você parar de trabalhar. Para receber essa remuneração, você deverá criar 2 times, A e B, onde ganhará 50% dos pontos do seu time menor em dinheiro. No exemplo ao lado, a sua indicada Karina do time B, mesmo sozinha, fez 1.500 pontos, pois ela não somente investiu R$ 3.000 na aquisição de reservas de cotas, que geraram 500 pontos, mas também vendeu 10 cartas de crédito de R$ 25.000, que geraram 100 pontos cada. Enquanto isso, os indicados do seu time A apenas investiram em reservas de cota, e por isso, mesmo ele estando em maior número, só fizeram 1.100 pontos e ficaram como seu menor time. Ou seja, seus ganhos serão 50% dos 1.100 pontos, o que é igual a R$ 550. Essa remuneração tende a crescer como uma bola de neve, já que cada um de seus indicados diretos tende a duplicar o processo e assim sucessivamente, até o momento em que você estará recebendo altos valores todos os dias. Por isso, muitos franqueados da Innovation já estão ganhando dezenas de milhares de reais todos os meses. Porém, essa remuneração não está baseada somente na indicação de novos franqueados, mas principalmente nas vendas e movimentações dos estoques deles. Ou seja, quanto mais dinheiro seus indicados ganharem, mais dinheiro você irá ganhar, assim como ocorrerá comigo caso você se cadastre através de mim. Por isso, tenho muito interesse no teu sucesso neste negócio. Na sequência das formas de ganhos, temos a remuneração residual do time de expansão, RRTE, onde você receberá de 5 a 12% sobre a remuneração do time de expansão, RTE, dos seus indicados e dos indicados dos seus indicados até o 5º nível. Mas isso somente a partir do momento em que você possui o número mínimo de indicações diretas exigidas para ativar os ganhos de cada nível, conforme a tabela abaixo. No exemplo ao lado, você ganhou R$ 100 referente aos 5% sobre os R$ 2.000 de remuneração do time de expansão ganhos pelo seu direto Fernando, o que também acontece no caso da Karina e da Luísa, reforçando que você só ganha dinheiro quando seus indicados ganham. Você também ganhará bônus em dinheiro toda vez que acumular pontuações no seu time de expansão que sejam suficientes para te fazer avançar no plano de carreira conforme abaixo. Os bônus aqui vinculados a prazo somam mais de R$ 4.000 para incentivar você a trabalhar com foco a partir do primeiro dia. Mas quando chegar o dia de recebê-los, você verá que eles são apenas um complemento de ganhos muito maiores. Ao atingir os níveis de esmeralda ou superiores, você ganhará prêmios de reconhecimento que vão de viagens até carros e a uma casa de um valor de R$ 1 milhão, que igualmente aos bônus de qualificação serão apenas complementos de ganhos bem maiores. E para finalizar, reforçarei todas as vantagens dessa oportunidade para te dar diversos motivos para começar agora. Mercado em plena expansão, precisando de profissionais. Produto que permite a realização dos maiores sonhos. Forte diferencial das parcelas reduzidas, que reduz a única desvantagem dos consórcios, que é começar a pagar antes de receber o bem. Modernas ferramentas digitais que facilitam o trabalho. Sistema de franquias que oferece constantes treinamentos. Sistema de marketing multinível que possibilita uma rápida alavancagem devido ao trabalho em equipe e que incentivará sua linha ascendente a te instruir para o sucesso. Poder trabalhar onde, como, quando e com quem você quiser. Poder construir ganhos ilimitados, duradouros e hereditários. Para começar, procure a pessoa que te enviou essa apresentação ou entre em contato comigo através do número que está aparecendo na sua tela, que é TIM e o WhatsApp. Innovation. Aqui você sonha e realiza. Grande abraço.